Com a gente é o Gustavo Almeida, o nosso Guga, que vai fazer as análises de hoje. Bom dia para você, Guga. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Guga, hoje a Bolsa ontem fechou em alta e trouxe pelo menos um alívio para os investidores. A notícia foi a possível privatização da Petrobras. A pergunta que fica é, será que o mercado está mesmo acreditando que essa privatização sai nas vésperas do ano eleitoral? E o que você acha dessa movimentação toda? Ótima pergunta, né? Ontem nós tivemos de fato essa movimentação, a Petrobras chegou a estar trabalhando acima de 7% no dia de ontem. É um ponto, né? Se tu for pensar assim, é aquele tema de privatização que não estava, vamos assim dizer, no radar de curto prazo, né? Mas é uma notícia que traz uma atmosfera nova para o mercado, para o sentimento do mercado no curto prazo. E a gente precisava de um respiro dentro daquele ambiente de pessimismo que se estava, né? Onde o governo, querendo ou não teria muitos mecanismos para onde conseguir tirar, né, fôlego financeiro para, quem sabe, não romper aí o teto dos gastos. Então, para mim, eu acho que foi mais uma narrativa assim que, querendo ou não, acho muito difícil acontecer antes das eleições, né? Talvez após as eleições possa vir a acontecer, mas não vou dizer que é impossível, né? Eu acho que a gente enxerga cada coisa mais surpreendente, né? A cada semestre, a cada trimestre, sempre tem alguma coisinha nova que faz com que os mercados se movimentem de uma maneira mais intensa. Não vou dizer que sim, não vou dizer que não, né? Eu acho que não tem como vamos lá, né? Ter uma previsão precisa em relação a isso. Tem que ver aí quais serão as cenas dos próximos capítulos. Legal, Guga. E outra pergunta que a gente se faz é se essa alta de ontem ela pode ser sustentada hoje e nos próximos dias. A gente tem alguns indicadores saindo, também os balanços corporativos que têm vindo bons. Quais são suas projeções, Guga? Mostra pra gente aí no gráfico. Legal, vamos olhar aqui então o gráfico do Ibovespa. Deixa eu entrar aqui no gráfico do Ibovespa com vocês, né? Lembrando, né? Nosso grande divisor de águas para voltar a um tom positivo, ao meu ver, é a região dos 112.200 pontos. Tá? Nós estamos vendo a volatilidade aumentando, né, ao longo desse mês de setembro e outubro. Tá? Então, estamos com uma volatilidade alta quando vem uma notícia, né, de certa forma, que traz polêmica, né, e traz, de certa forma, outras expectativas para o mercado. A gente enxerga essas oscilações mais intensas no mercado, é natural, em função da volatilidade que nós estamos tendo aqui no período. Tá? Mas ainda, né, no curto prazo, o tom ainda é, né, pessimista, ainda é de baixa. Tá? Nós não podemos esquecer que hoje começa a reunião do Copom, amanhã sai a decisão do Copom. Para mim, depois de todo aquele movimento que aconteceu na semana passada, provavelmente é a reunião mais importante, né, nessas últimas 3 reuniões. Então, o tom, né, que vai se colocar, né, após a decisão do Copom vai ser extremamente importante para dar o direcionamento do mercado no curto prazo, certo? Então, assim, essa volatilidade ainda está presente e a gente tem que tomar um pouquinho de, vamos lá, né, cautela aí em cima das suas expectativas. Tá? Para o curto prazo, o que eu estou enxergando para esses próximos, para hoje e quem sabe amanhã, é um mercado, vamos lá, o tom mais positivo seria o mercado ficar aqui trabalhando entre esses 108 mil e os 110 mil pontos. Tá? Esse para mim seria o tom mais positivo, que mostraria que de fato o mercado ele, né, encontrou o fundo lá na região dos 100 mil pontos e teve, de certa forma, um fluxo comprador e não simplesmente uma redução de proteção. Tá? Porque, na verdade, muito do movimento que eu enxerguei ontem, muito foi também de redução de proteções. Tá? Então, o mercado foi às compras para zerar posições vendedoras. Tá? Então, também a gente tem que ir percebendo, Daniel, esse movimento do mercado como um todo.
Tá? Então, na minha opinião, se teve esse processo, esse movimento no dia de ontem. Tá? O mercado ele foi até a região dos 110 mil pontos, que foi a nossa projeção ontem no pre-market. Né? Eu tinha feito essa projeção com vocês no pre-market. E eu começo a ficar com um tom um pouco mais negativo, né? Ou seja, se o mercado quiser se proteger novamente nesse patamar de preço, né? Aquele fluxo que estava vendido, que teve que se zerar, se por um acaso ele voltar a montar a posição esperando a decisão do Copom de amanhã, podemos sim ver o mercado voltar lá para a região dos 105 mil pontos. Tá? Legal, Guga. Agora a gente tem repercutido também bastante a questão inflacionária, Guga. Agora cedo saiu o IPCA 15, né? Com alta de 1,2% acima das expectativas. Como é que você está vendo essa pressão inflacionária e os impactos disso tudo nas empresas? Bom, é só a gente olhar o comportamento aí do setor de varejo, né, o setor de serviço e como sofreram nessas últimas movimentações da nossa bolsa. Né? Então, a inflação é um tema. De novo, né, amanhã temos decisões, tem decisão do Copom, certo? Então, todo o acontecimento político da semana passada, somando, né, com os resultados dos índices de inflação, provavelmente amanhã, né, o mercado ele já está pagando aí uma alta acima do 1%, que era o que a gente estava vendo aí nas últimas reuniões do Copom. Legal. Guga, vamos então aos pedidos aqui do pessoal no nosso chat. O Guinter já está pedindo aqui para você olhar Banco Pan. Vamos olhar então o Banco Pan? O que eu estou enxergando aqui no Banco Pan? Como quase todo o mercado, né, num processo de correção desde o início de junho deste ano. Então, passa por todo esse processo de correção. Não está muito claro aqui as etapas desse processo de correção. Acredito que no curto prazo existe a possibilidade de ter um respiro. Sim, existe a possibilidade de ter um respiro. Esse respiro no curto prazo seria voltar ali para a região dos R$ 22,50. Tá? Então, consigo enxergar que, se por um acaso a gente conseguir entrar numa janela positiva, a gente tem espaço para conseguir chegar nesse patamar de preço de R$ 22,50. Continuando a movimentação de baixa, o que eu consigo fazer de projeção seria Banco Pan continuar aqui a sua movimentação até R$ 12,75, R$ 12,80, tá? Por que dessa movimentação ampla? É só a gente perceber aqui a amplitude da volatilidade que a gente está tendo neste momento aqui em Banco Pan, tá? Então a gente vai conseguir entender, né, o que de fato pode vir a acontecer aqui com o ativo no curto prazo. Boa. Guga, o Marcos Mancini faz a seguinte pergunta. Ele fala assim, Guga, PDG foi a 4 e voltou. Já está no novo suporte? Vamos olhar. PDGR3. Boa. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Né? Tem que primeiro tentar entender aonde nós estamos aqui no curto prazo. Certo? Então, tentar entender o que aconteceu na movimentação de baixa, no ciclo de baixa. Ó, já consigo perceber através da última movimentação que nós tínhamos tido de alta, que aconteceu ali entre os dias 7 de janeiro e 3 de fevereiro de 2021. Tá? Então essa foi a movimentação que nós tivemos intensa de alta. Nota que depois sofreu todo o processo de correção e para voltar nesse patamar de preço que estava ali no dia 3 de fevereiro, tá? O mercado demorou muito mais tempo. Tá? É isso que eu estou mostrando aqui, ó, marcando aqui para vocês. Então, a gente teve aqui muito mais desgaste em tempo para a cotação chegar no mesmo patamar que estava anteriormente. O que isso aqui quer dizer? Né? Quer mostrar aqui que o mercado ele tinha uma fragilidade na tendência. E, de fato, né, essa fragilidade foi vista com o movimento que nós tivemos aqui em sequência, que foi o movimento que aconteceu do dia 24 de junho até o dia 8 de outubro. Tá? Então, quando eu faço a minha projeção da movimentação de baixa, olha, nós vimos chegar aqui em 1,67, que é o nível da estrutura de expansão. O que aconteceu aqui? O mercado, né, acaba surgindo, né, uma notícia, preço anda muito forte para cima, corrigindo boa parte de toda a movimentação que nós tivemos de queda. Então, quando a gente mede esse movimento, né, tivemos aqui uma movimentação que foi de 60% do movimento de queda que nós tivemos, tá? E aí o mercado volta ao processo de buscar, né, aquela tendência de baixa, ou seja,
tenta novamente, né, seguir aquela movimentação que nós tínhamos anteriormente. Tá. O que precisa acontecer aqui no curto prazo? Nós precisamos ver o mercado gastar mais tempo aqui tentando buscar a tendência de baixa para que a gente possa de fato entender, de fato compreender que essa tendência terminou, né? Que toda essa intensidade que tinha aqui negativa, ela não tem mais participantes querendo vender, né, nesses níveis de preço. Então precisamos esperar um pouco mais de tempo. Tá? A volatilidade foi lá para as alturas, tá? Então ainda não está pronto para se buscar o gatilho de compra. Tá? Eu, por hora, né, eu prefiro aguardar um pouco mais, ver essa volatilidade diminuir e aí sim começar a olhar e a projetar para onde PDG pode, né, num segundo momento, se desenvolver. Tem algumas ideias, né, para onde eu posso ver PDG andar? Tenho. Seria ali, ó, a região de R$6 até R$7 o primeiro movimento, tá? Quando voltasse a ter esse movimento de alta. E depois, no segundo momento, quem sabe, ir buscar a região de R$25,20. Tá? Então, a volatilidade está nas alturas, as projeções elas são bem amplas, o que obriga, né, o investidor a ter uma posição muito reduzida no papel. Legal. Guga, o Carlos Eduardo está pedindo duas aqui. Vamos começar com a primeira aqui que ele pediu, que é Ecorodovias. O que eu enxergo aqui em Ecorodovias? Tá? Vamos olhar aqui com calma. Tentar entender primeiro o que aconteceu na baixa. Eu preciso entender o que tem fechado aqui para baixo para poder, de certa forma, fazer uma projeção de alta, né? Então, já identifiquei aqui o movimento. O movimento que, né, querendo ou não, a base de dados que nós conseguimos utilizar para fazer a projeção de baixa, ela é essa aqui, entre o dia 10 de outubro de 2020 e 7 de dezembro de 2020. Tá? Ela serve como referência. Nota que a cotação, nessa última baixa, ela chegou aqui no ponto de 1,68 dessa alta, o que mostra que, de fato, né, a gente tem aqui uma chance muito grande de inverter o movimento do ativo a partir desse nível de preço. Tá? Então, o que dá para nós esperarmos de alta aqui em Ecorodovias? Vamos lá. A base de dados que eu gosto de pegar nessa tendência aqui, né, que eu vou usar como base para a gente traçar nossa tese, é aqui entre o dia 20 de julho de 2021 e 17 de agosto de 2021. Tá? A movimentação de alta que nós tivemos, que mostrou aqui que o movimento poderia estar aqui próximo do fim, né, foi esse movimento que aconteceu aqui entre os dias 17 de agosto até o dia 26 de agosto. Tá? Então, aqui está a referência. Nota que essa movimentação foi até 50%. Então, eu acredito que Ecorodovias tem espaço para um retorno agora de curto prazo para voltar ali para a região de R$11, tá? Podendo chegar até R$11,70. E no melhor dos mundos, tá, seria ir para R$14,65. Tá? Eu estou muito, vamos assim dizer, estou muito ansioso para ver os resultados, né, que nós vamos ter aí nessa temporada de balanços que a gente está chegando. Né? Eu estou bem curioso para ver os resultados e a resposta que o mercado vai dar. Bacana, Guga. O outro que o Carlos pediu foi EDP Brasil, que eu nem conheci o ticker, é ENBR3. EN? É ENBR3. Tá, então é Energias do Brasil. Energias do Brasil? Aqui para mim aparece EDP, por isso. Ah, EDP. É, parece EDP Brasil. Bom, então eu botei ENBR3, tá? Vamos lá. Tudo indica que tem condições para continuar a movimentação de alta até a região de R$22,30. Tá? Para mim é uma boa possibilidade aqui, num primeiro movimento, acreditar que possa ir buscar esse patamar de preço de R$22,30. Boa.
Eu estou olhando aqui, o Lucas Gomes está pedindo aqui Raizen. É isso aí, Raizen. Vamos olhar aqui, Raizen, Raiz 4. Bom, o que acontece, né? Aqui nós temos... Deixa eu voltar aqui. Pronto. Nós temos uma base de dados mais curta, tá? Eu não consigo fazer aqui uma grande projeção, uma grande visão aqui em relação ao comportamento de curto prazo, tá? Não consigo analisar aqui bem o ciclo. A gente está tendo aqui um movimento de repique, tá? Eu acredito que em algum momento a gente vai parar esse movimento de curto prazo de alta, tá? Vai tentar continuar a tendência de baixa, a volatilidade ela vai cair, e aí quando a volatilidade cair, a gente vai ter condições tanto de projetar para onde podemos esperar que Raizen possa chegar, né? Quanto também definir o nível de stop. Então, por hora, né, nesse momento, nessa fotografia, não tem muito o que se olhar, né? O que eu posso, vamos lá, traçar aqui seria simplesmente aonde esse repique pode vir a acabar, tá? E aí eu consigo enxergar que tem espaço para continuar subindo até 6,80, 6,85. Boa. Ó, aqui o Juvite e o Cerveja, grande Cerveja, eles estão pedindo oi. O pessoal gosta de oi, né? O pessoal adora oi, né? Vamos estudar oi aqui. A esperança é a última que morre. Vamos lá. Tá. Primeiro, tem aqui uma grande chance do ciclo de baixa de curto prazo ter encerrado, só que a gente está aqui numa janela que eu imaginava que oi precisava ter voltado pelo menos a 1,30. Tá? É engraçado a quantidade de gente que eu conheço, né, de analistas antigos, que estão nessa tese de oi aí abraçados já há anos, né? E, obviamente, cada vez que vai passando o tempo, né, mais se quer que essa tese se concretize, tá? O ponto é que a resposta que o mercado vai dando, né, ela não é muito legal, pelo menos no curto prazo. Tá? Essa resposta aqui dessa alta e ter devolvido todo o movimento de alta me leva a acreditar que oi pode escorregar novamente para baixo e quem sabe chegar aqui na região de 70 centavos. Tá? Esses 98 centavos é bem o divisor de águas. Certo? Eu não gostei dessa movimentação que nós tivemos aqui nesses últimos pregões, né? Para ser mais exato aqui nesses últimos 5 pregões. Tá? Eu acho que oi devolveu, né, muito forte essa resposta positiva que tinha tido e isso não é muito legal. Tá? Então, imaginar que possa cair lá para os 70 centavos é totalmente possível. Tá? Quando a tese começar a de fato surgir efeito, bom, eu consigo enxergar em movimentações de oi para voltar lá acima dos R$2, dos 2,30, certo? Por que é importante olhar que podemos voltar para esses 70 centavos? Porque é uma desvalorização de 30% num curto prazo. Tá? Então não dá para sofrer muito se por acaso isso acontecer. Tem que entender que a volatilidade de oi é mais alta, né? Que os movimentos em oi não são movimentos pequenos, certo? Cada centavo que movimenta na oi hoje é 1%, né? Então, olha, oi subiu 10%, oi cair 10%, é super, né, tranquilo, super natural nos dias de hoje. Boa, Guga. Acho que é só hoje, né? Então, dá o seu recado do dia. Bom, o recado é que, de fato, né, a gente tem que ficar acompanhando a decisão do Copom de amanhã. Tá? Eu acho que não dá para ficar ficar muito impactado pelo movimento de hoje, né, no mercado. Ontem a gente teve aí uma alta, chegou a bolsa trabalhando acima dos 3% de valorização. Hoje é possível também que a gente tenha uma correção, né? Não estou tão confiante assim que a gente vai ter uma grande valorização, né, num dia que antecede uma decisão de Copom tão importante. Acho que o mercado ele tende a puxar um pouco mais o freio de mão e ficar, né, vamos lá, né, meio que observando quais serão as cenas dos próximos capítulos. Um ponto que me chama a atenção é como os estrangeiros já começam a se posicionar no índice futuro, né? Então, se tivermos notícias boas, provavelmente vamos ter aí um movimento interessante, Petro, Vale e principalmente também nos bancões. Legal, vamos ficar de olho então. Guga, valeu, abraço para você, até amanhã.
Valeu, um abraço. É isso aí.